Olá, primeiro ano, estou de volta. Sentiram minha falta? Aposto que sim. Tem umas 2 semanas que eu não gravo videoaula para vocês, né? Mas hoje estamos de volta. Espero que aí vocês tenham descansado nesse feriadão aí, que estejam com as energias renovadas para a gente dar um gás aí nessa semana. Bom, vamos lá. Na semana passada, o Matheus apresentou a vocês um texto escrito por Paulo Freire. Vocês conhecem Paulo Freire? Ele tem um nome, né? Ele é conhecido como patrono da educação brasileira. É um filósofo e educador, uma pessoa super importante na área da pedagogia, na área da educação, né? Então, quem estuda, quem faz licenciatura, estuda muito Paulo Freire. Com certeza já ouviu falar. E vocês também, né, precisam saber quem é essa pessoa, quem é esse cara, e por que ele é o patrono da educação brasileira. E aí, Matheus ele foi muito sábio quando ele pensou em trazer esse texto para vocês, porque a gente já vem conversando sobre a questão da interpretação, sobre a questão da leitura, o quanto a leitura é importante e como é que a gente tem que fazer para interpretar um texto, né? Eu gravei um vídeo aula para vocês, preparei uma aula acerca disso, dei várias diquinhas lá, o que a gente tem que fazer para interpretar um texto. E aí, Matheus trouxe exatamente um texto que calha com esse assunto que a gente está tendo sobre esse, né, escrito por Paulo Freire, que é uma pessoa que entende muito de educação e, por consequência, entende também o processo de interpretação textual e tudo mais. O texto se chama O Ato de Estudar. Só que quando a gente se depara com o título do texto, a gente vai imaginar que a gente vai ler sobre alguma coisa referente à sala de aula, sobre maneiras, né, de estudar melhor, alguma coisa sobre isso. Quando na verdade a gente tem um outro assunto sendo abordado, mas que não foge da temática de estudar, né? Mas esse estudar que Paulo Freire trabalha com a gente nesse texto é um estudar totalmente diferente daquele que a gente está acostumado, né? De sala de aula, de caderno, de exercício para casa, formulário para responder, né? É um estudar sobre a vida, né? Porque ele nos explica, ele vai nos relatar a partir da história de Pedro e Antônio, né? De uma situação, não da história dos dois, mas de uma situação que os dois vivem, né? E ali eles vão ter que estudar uma melhor maneira para poder solucionar o problema. E aí, ao final, né, do texto, ele fala assim, Paulo Freire vai falar, vocês vão ler a segunda parte do texto, e aí vocês vão ver que, na conclusão, né, ele fala assim, estudar é um dever revolucionário, né? Estudar exige disciplina, e aí ele vai nos mostrar os caminhos, né, que nós temos para estudar, porque estudar não está só vinculado a estar dentro de uma sala de aula. Estudar está, né, vinculado a pensar, a refletir, a tentar solucionar problemas. E problemas nós temos em diversas áreas, não só na matemática, né? Que a matemática é a rainha lá dos probleminhas. Mas nós temos dilemas e problemas em todas as áreas da nossa vida. E aí estudar está vinculado a isso, a tentar solucionar esse problema, né? E aí é isso que Paulo Freire traz para a gente, uma nova visão sobre estudar, sobre o que é estudar, né? Então, a aula de hoje, vocês vão ler a segunda parte do texto, tá bom? E aí, nessa segunda parte, ele vai falar da questão da interpretação textual. Por isso que eu falei que conversa com aquilo que a gente já vem, né, discutindo há algumas semanas. Então, leia com atenção, tá? Essa segunda parte, tá lá no formulário que eu preparei para vocês. Tem 4 perguntinhas referente a essa leitura. Não deixem de responder, né? E para vocês responderem essas perguntas, vocês têm que prestar atenção na mensagem que Paulo Freire está trazendo para a gente, né, nesse texto. E aí, essa mensagem, ela vem, deixa eu pensar aqui, uma palavra para poder ilustrar para vocês, né? Ilustrar. Ela vem ilustrada através da história,
né, através da vivência de Pedro e Antônio acerca de um problema, né? E como é que eles agiram com esse problema? Eles desistiram, eles insistiram, eles pensaram, eles formularam diferentes formas de tentar solucionar? Como é que foi isso? Como é que você tenta solucionar os problemas que você tem na vida? Então, esse é um texto para vocês refletirem, tá bom? Um beijo e até semana que vem.